Nas aulas anteriores a gente estudou o cron, né, com a cron tab. Essa é, sem dúvida, a opção mais utilizada, a ferramenta mais utilizada para agendamento em sistemas de produção, em sistemas comerciais e de empresas. No entanto, tem uma pequena peculiaridade. O cron só vai funcionar se a máquina estiver sempre ligada. Se eu tiver agendamento para rodar no dia 1 de janeiro à meia-noite e no dia 1 de janeiro à meia-noite a máquina estiver desligada, isso não vai rodar depois quando a máquina ligar. Então você perde. Se você tem um agendamento que deve rodar a cada hora, um relatório que deve ser gerado toda hora, e durante algum período, por algum problema ou por uma prática da empresa, o servidor estiver desligado, no momento que estiver desligado, aquele relatório não vai rodar, porque o cron não vai estar rodando. Então ele não faz ele só executa se a máquina estiver ligada naquele exato momento, ele não deixa para depois. Passou a hora, ele não estava rodando, perdeu. A mesma coisa se o processo da cron não estiver rodando. O processo não está rodando na hora do agendamento, quando ele iniciar, ele não vai rodar o que estava pendente. Então ele faz uma análise naquele momento, naquele minuto, o que tem para rodar? Tem isso, eu executo. Ele não vai ver nada passado. Para isso foi criado o anacron. O anacron é uma forma que ele garante que aquilo vai ser executado uma vez por dia, uma vez por semana, uma vez por mês, mesmo que durante um horário específico a máquina esteja desligada. Na verdade, ele não trabalha com horas e minutos, ele trabalha com esse período. Eu tenho algo que precisa ser rodado todo dia, ou toda semana, ou todo mês. E com base nisso ele cria arquivos, cria controles para garantir que isso seja executado. O anacron não é um daemon, né? Ele vai executar principalmente no início do sistema e de tempos em tempos para fazer a verificação se o comando foi executado, se não foi, há quanto tempo atrás aquilo foi executado. Então, ele tem essas execuções esporádicas para fazer esse controle, mas não é um daemon. É comum usar o anacron em máquinas desktop, né? Porque são máquinas que não ficam ligadas 24/7. Né? Eu ligo para trabalhar e desligo. Mas e se tinha um agendamento de backup às 6 e tanto da manhã e a máquina estiver desligada? O anacron faz esse controle. Você usando o anacron, você consegue fazer isso. No anacron eu só tenho o agendamento do sistema geral. Né? Eu não tenho por usuário igual eu tenho no cron. Eu só tenho o etc anacron tab, que é o arquivo de configuração. Então vamos dar uma olhada no etc anacron tab. Ele também só pode ser administrado pelo root, ok? E eu tenho esse formato que é semelhante, mas não é igual ao do cron. Okay? Eu tenho as variáveis, algumas variáveis declaradas aqui, e eu tenho essa sintaxe aqui. O que significa essa sintaxe? Então, o primeiro campo é o período. Então, de quanto em quanto tempo que eu preciso que isso aqui seja executado, que esse comando, esse script seja executado. Se eu tiver eu vou estar dizendo que eu quero que seja executado uma vez por dia. Se eu tenho 7, a cada 7 dias. Se eu tenho 15, a cada 15 dias. Veja que eu não tenho especificação por hora. Eu não consigo controlar por menos do que dias. Então, eu não consigo limitar por horas, por minutos. A partir de um dia, 7 dias, 30 dias. Eu também posso usar aqui esse formato. Né? Monthly, ou daily, ou weekly. Ao invés de usar eu posso usar daily. Ao invés de usar 7, posso usar weekly. Então, essa primeira definição aqui é o período, de quanto tempo eu quero que isso rode. Esse segundo parâmetro aqui é um delay. Então, quantos minutos que eu vou esperar para executar isso aqui. Então, depois que deu um dia, 5 minutos depois de dar um dia, ele executa. Ou 10 minutos depois de passar esses 7 dias, ele executa. É só um pequeno delay. Isso aqui é um identifier, é só uma informação que vai mostrar no log. Então, como é que ele vai identificar esse comando nos logs? Então, você vai ver lá no etc syslog, execução do cron.daily, ou execução do script de backup. Ou ele vai mostrar, é um identificador que vai mostrar no log apenas. E aqui é o comando que você quer. Ok?
Então, essa é a configuração do Anacron. Eu só tenho esse arquivo de configuração, etc Anacron tab. Então, agora a gente consegue dar uma olhadinha lá de novo no etc cron tab, né? Que tinha umas relações com o Anacron ali, se você se lembra. Então, se eu olhar aqui no etc cron tab, se você olhar aqui na linha de execução, a primeira é que executa isso diariamente, ou semanalmente, ou mensalmente. Por exemplo, aqui na linha que executa a cada hora, não tem nenhuma relação com o Anacron, porque o Anacron não consegue fazer esse controle por hora, né? Mas a partir daqui eu tenho esse controle, porque para evitar que seja executado duas vezes, né? Que seja executado pelo Anacron e pelo Cron, porque são dois processos independentes. Você consegue até trabalhar junto, mas são independentes. Você tem que garantir que a mesma coisa não seja executada pelo Cron e pelo Anacron. Então, por exemplo, o que ele fez aqui? Ele testou se existe o Anacron. Se existe, ele nem executa isso aqui. Então, se você lembra essa opção de comandos conjuntos aqui, significa que se isso for sucesso, se isso tiver sucesso, eu não continuo com o comando, eu não executo isso aqui. É o contrário desse aqui. Esse aqui significa, se esse primeiro comando for com sucesso, eu executo esse aqui. Esse aqui é o contrário, se esse comando for com sucesso, eu não executo. Então, se existir o user SB Anacron, eu vou ignorar, o cron está falando, ó, existe o Anacron que se vire, que cuide disso. Então é o Anacron que vai executar. Se não tiver o Anacron, ele vai fazer ele mesmo. Então é o Anacron no fim que está comandando a execução do cron.daily, weekly, monthly. Mas é só para ter uma ideia. E aí você vai ter a chamada do Anacron nos scripts de inicialização e uma série de lugares, mas não precisa entender mais que isso. Só entenda que o Anacron faz esse controle para garantir que seja executado mesmo que a máquina esteja desligada. Aí, tem como explorar mais isso? O Anacron? Tem, mas não é necessário para o nosso escopo aqui. Uma terceira opção para agendamento de tarefas, de comandos, de scripts, é o AT. No entanto, com o AT você não agenda algo para ser executado a cada hora, ou todo dia 10 de janeiro, ou todo dia 20 de todo mês. Não é dessa forma. O AT você vai falar, eu quero executar isso na hora tal, no minuto tal, daqui a 10 minutos. Então eu agendo uma vez só. Eu quero que alguma coisa seja executada em tal hora. Então como é que eu vou usar o AT? Então, por exemplo, vamos dizer que eu quero executar uma mensagem na minha tela daqui a 2 horas. Qual que é a sintaxe? É AT de at, né, do inglês, now mais 2 horas. Então, conte 2 horas a partir de agora. Vou dar um Enter. E a partir daqui você vai digitar o que você quer que aconteça daqui a 2 horas. Então eu vou, por exemplo, digitar hora do café. Então daqui a 2 horas eu quero tomar um café. Vou dar um Enter. E se eu quiser colocar outro comando aqui, colocar um Clear, vou dar Enter e vou inserir todos os comandos que eu quero. Quando eu terminar, eu vou dar Ctrl D de dado. E ele vai criar um job. Como que eu confiro os jobs que eu tenho? ATQ, de kill. Ele vai listar os jobs, né? Então eu tenho um job que é o ID 6, né? Porque eu criei outros anteriormente e apaguei todos. Então ele vai criando uma sequência. Aqui é o job 6. Vai executar quando? Às 16h22. Por quê? Se eu olhar aqui agora, que são 14h23, né? Então daqui 2 horas, 16h22. E vai rodar como root. Ok? Se eu quiser, eu posso também, por exemplo, AT now plus 30 minutes. Vou dar um Enter, vou dar aqui um Clear e dar um Echo teste. Ctrl D. Se eu dou um ATQ, ele mostra a minha lista. Então, às 14h53, como usuário root, ele vai executar esse job 7 aqui. O ATQ também pode ser usado, ao invés do ATQ, AT-L. É a mesma coisa. O ATQ ou AT-L. Outra sintaxe que eu posso usar. Então eu posso usar AT, o horário que eu quero. Então às 13h20, eu quero fazer uma execução. Eu quero executar essa sequência aqui.
Então, vou dar um enter aqui, vou dar um echo, vendo hora do café. De novo. Vou dar um Ctrl D. Pronto. Até que às 13h20 eu tenho um agendamento e às 13h20 ele vai jogar isso na minha tela. Mas ele colocou às 13h20 do dia 16 de maio. Por quê? Porque eu já passei das 13h20. Aqui já é 14h24. Então, como eu coloquei aqui 13h20 o horário anterior, ele agendou para amanhã. Eu teria que colocar, por exemplo, até 18h30. Vou escrever aqui um echo fim do expediente. Posso até dar um shutdown aqui. Já vou rodar um comando de desligar aqui forçadamente. Vou dar um sleep 60. Vou dar um shutdown aqui. Na verdade, o shutdown eu conseguiria agendar para a hora que eu quisesse, mas é só um exemplo, ok? Ctrl D, dá um clear aqui. Até aqui. Então eu tenho um agendamento agora para as 18h30 aqui. Outra forma de agendar, eu posso também fazer até midnight, à meia-noite. Eu vou fazer a sequência que eu quiser aqui. Aqui ele vai aceitar midnight, noon, né, que é meio-dia, e tea time. Então, por exemplo, até tea time é a hora do café. A hora do café é às 6 da tarde. Então, vou escrever aqui hora do chá, né? Então, Ctrl D e eu agendei aqui. Até que eu tenho a lista. Às 16 horas, hoje às 16 horas, eu tenho esse agendamento. E por final, para finalizar, eu posso delimitar uma hora específica de um dia específico. Então, por exemplo, até 2h20 PM, eu posso usar AM e PM. Se eu não usar, vai ser AM. Se eu usar PM, pode ser à tarde, né? Vai ser às 2h20 da tarde. Do dia 20 do mês 5, né? Mês 5, dia 20 e o ano 2017. Echo, execução futura. Ctrl D e pronto, eu tenho o meu agendamento para o dia 20 de maio. E aí eu posso agendar, cada usuário pode fazer o seu próprio agendamento, não está delimitado ao root, ok? Cada usuário pode usar o AT. O AT não é instalado por padrão, pelo menos na minha instalação ele não estava instalado. Então se você não tiver ele aí, é só dar um apt-get install AT. Ele vai instalar para você. E para finalizar, o AT-RM, que é para remover um job do AT. Então, AT-RM, espaço 12, vou remover o job de ID 12. Então, se eu der um ATQ de novo, não está mais aqui o 12. Ou AT-D. AT-D 10. Vou remover o job 10. Até aqui. Então, não tenho mais o job 10. Então, só para mostrar que pode ser feito por qualquer usuário, se eu digitar aqui, estou com LPI1, dá um AT now plus 10 horas. 10 hour. Okay. Eu digito aqui o comando que eu quero. Clear, e vou executar, por exemplo, /home, /LPI1, /scripts, primeiro script. .sh. Então eu vou executar esse script daqui a 10 horas. Ctrl D, se eu der uma ATQ ou uma AT-L, eu vou ver aqui o agendamento às meia-noite e 29, né, que é daqui a 10 horas, como o LPI1. Por AT eu também vou ter aqueles dois arquivos de liberar ou bloquear, que vão ser o etc at.allow e o etc at.deny. Se eu olhar aqui, vou entrar na aba que está como root, dá um ls-l,
etcat.allow e o etcat.deny. O deny ele já existe aqui, okay? Ele já criou como padrão. Se você não tiver nem o at.allow nem o at.deny, só o root vai conseguir usar. Okay? Então é diferente lá do cron, do arquivo do cron. No cron, se você não tiver nenhum dos dois, todo mundo pode usar. No AT, se você não tiver nenhum dos dois, só o root pode usar. Então é por isso que ele já vem até com at.deny. O at.deny, apenas quem está listado aqui não pode usar. Então se eu olhar aqui o at.deny, a existência dele faz com que só todo mundo consiga usar, menos os que estejam no at.deny. Então, por exemplo, o que eu tenho aqui no at.deny? São usuários de sistema. Então, eu estou falando dos usuários de sistema, do Kmail, do www, do Apache. E usuários de sistemas não pode usar AT. Mas todo e qualquer outro usuário pode. E se eu tiver o etc.allow, apenas os usuários listados vão conseguir usar. Se eu tiver o etc.allow, o at.allow, só quem tiver listado vai conseguir usar. Então vamos fazer um teste? Vou criar aqui o etc.allow, at.allow. Vou colocar o LPI1. O root não entra nessa conta, o root sempre vai conseguir usar. Então vou colocar o LPI1, deixa eu dar um clear aqui, vou dar um at mais 2 hour, now mais 2 hour. Teste, Ctrl D. Até que, beleza, ele está aqui usando. Vamos tentar com o usuário 6. At now plus 3 hour. O usuário não tem you do not have permissions to use at. Então, o usuário 6 não está na lista do etc at.allow, então ele não pode usar. Certo? Então esse foi o AT, usado para agendar uma execução apenas daqui tantas horas, ou na hora tal, ou no dia e hora tal. O usuário que define, mas só uma execução. O cron, você faz execuções regulares, diárias, semanais, mensais, a cada hora, a cada minuto, da forma que você quiser. E o anacron é um controle, é algo usado em conjunto com o cron para você possibilitar que algo seja executado mesmo que a máquina esteja desligada, ou mesmo que o cron não esteja em execução naquele exato momento. Então, ele, depois, quando a máquina ficar disponível, ele vai garantir que aquilo seja executado. Bom, essas são as ferramentas de agendamento que a gente tem no Linux, as principais delas, as mais usadas, principalmente o cron, que é o que deve cair mais no exame. Então, faça seus testes, pratique aí, e a gente se vê no próximo subtópico. Até mais!